Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa Conscious Living Spirits Group. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente pela internet, são todos muito bem-vindos. A gente gostaria de saber se tem alguém vindo pela primeira vez na nossa casa. Ok, então estamos todos em família aqui. E nós vamos começar a nossa noite com uma leitura, preparando esse ambiente, preparando a nossa casa mental, para aprendermos a abrir nosso coração para receber a luz de Jesus e os ensinamentos que foram trazidos para a noite de hoje. Esse é um livrinho muito pequenininho, Vida Feliz. Quem tem esse livrinho? Beleza. Quem não tem, a gente tem na biblioteca. É um livrinho, é uma pérola maravilhosa para aquela meditação diária, tanto na hora que acorda e na hora que dorme, não é mesmo? E a lição de hoje nos diz: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismo. Toda vez que te apaixonas e toma uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras pessoas. O meio termo em matéria de discussão é uma situação ideal. Não por comodidade ou medo, mas porque desconhece a questão na profundidade que exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. É o tal santo caminho do meio, né, que a gente sempre fala aqui no centro. Infelizmente, às vezes, o nosso comportamento nada gracioso, a gente vive em extremos, né? Então, a Joana de Ângelo vem nos convidar da importância de um comportamento equilibrado. E como é que a gente descobre um comportamento equilibrado? Basta a gente colocar atenção nas nossas escolhas, mas principalmente no resultado das nossas escolhas. Porque uma escolha equilibrada traz um resultado equilibrado, não é mesmo? E às vezes é no desequilíbrio que dá aquele toque: oh meu Deus, eu preciso ver o que está faltando para chegar no santo caminho do meio. Porque a gente não quer ser extremista em nada, não é mesmo? Porque todo extremismo mostra que está faltando algo. Uma mente aberta, um discernimento para ver o que realmente é importante no caminhar. Não é mesmo? Faz sentido, gente? Não sei vocês, mas essa é uma lição que cai muito bem para mim. Porque às vezes a gente tem a tendência de na nossa vida estar sempre naquela engata a quinta e vai para o dia fora. Estou sozinha ou tem alguém comigo aqui? Não é mesmo? Então, relembrar. Por isso que eu gosto muito dessa leitura na parte da manhã, que já logo de manhã nos convida ao centramento, ao equilíbrio, às escolhas um pouco mais serenas, cuidadosas, alinhadas com a nossa postura que queremos já de ser cristãos que fazem a escolha no bem, a caminho do bem, sempre com Jesus, não é mesmo? Então, com essa mensagem tão amorosa de Joana de Ângeles, a gente convida a todos, vamos elevar nossos pensamentos, fazer nossas preces, para que acenda a nossa luz no nosso coração. Pai amado, Jesus, nosso mestre e guia querido, vem estar conosco, acolhendo a cada um de nós nesse momento, ajudando a cada um de nós, deixar as tribulações lá de fora, as dificuldades do nosso coração em pausa, para que a gente possa respirar, se beneficiar dessa energia benfazeira que foi preparado para nós, nos acalmando, ajudando a focar na mensagem da noite de hoje. A mensagem onde Jesus fala: acenda a sua luz. Então pedimos a Jesus que nos acolha, que os bons espíritos nos inspirem, para que possamos deixar a nossa luz brilhar, deixar que a luz de Jesus nos envolva, para que essa noite seja muito proveitosa para o nosso espírito imortal. Pedimos em particular que o benfeitor do nosso querido Yuri se aproxime dele e que o inspire, o acalme, para que suas mensagens possam chegar com muita facilidade e alegria do coração dele para o nosso. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão tão querido, que vamos iniciar esses trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Eu vou fechar aqui.
porque está acontecendo de ter muitos abertos, não entendo por quê. Pode vir, meu querido, eu tô aqui. Eu vou fechar, que de alguma forma, eu não entendo ainda porque duplica, entendeu? Deixa eu ver se agora vai dar. Agora deu. Tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos de volta, já que todo mundo é de casa. Eu sempre digo que é uma honra e um privilégio poder estar aqui, poder fazer o estudo, poder trazer isso para vocês. Vocês podiam estar em qualquer lugar, em qualquer momento, mas vocês estão aqui. Então, eu espero poder fazer valer o tempo de vocês, esse recurso que é insubstituível. E a palestra de hoje, eu botei o tema Acenda a Sua Luz, como nessa forma, quase que como no imperativo mesmo, acenda a sua luz, para a gente poder refletir um pouco. E eu gosto muito de, quando eu vou construir as palestras, eu tento conceptualizar da seguinte forma. Acho que as palestras espíritas, elas têm duas partes, dois aspectos que eu gosto de pensar geralmente. Elas, que eu chamo de 2 Is. Elas tanto servem para instruir, então são palestras que muitas vezes são mais conhecimentos técnicos, alguns ensinamentos aí milenares e tudo mais, e outras que são mais para o lado do inspirar. Então é o instruir e o inspirar. Eu acredito que todas as palestras têm um pouco desses dois itens, essas duas faces, vamos dizer. Às vezes um pouco mais de um pouco mais de outro, e hoje eu espero que eu traga um pouco mais da parte da inspiração, que eu consiga de fato inspirar, ajudar a inspirar vocês. E quando eu faço oração, eu sempre peço para que eu consiga ser um bom instrumento para as palavras e as coisas que vão vir, até bem congruente com o que a Abigail falou aqui um pouco antes. Então, como começar falando uma palestra de luz, eu pensei em começar falando da escuridão. A gente vai ver bastantes opostos na palestra de hoje. E a ideia da escuridão, se nós pararmos para pensar, a gente vai ver que a escuridão, ela não existe. Quem pode estar pensando coisa meio estranha que ele está falando, a escuridão não existe. Por si só, ela não existe. A gente não consegue acessá-la através dos nossos sentidos, a gente não consegue sentir a escuridão, não consegue ter acesso à escuridão. A escuridão por si só ela não existe. O que existe é a ausência de luz. E a ausência de luz, de certa forma, já nos dá a chave para curar as escuridões. Se a gente for pensar em escuridão, por exemplo, externalizada, seriam o quê? Seriam atos coléricos, um ato de preconceito, um ato de intempéries. Essas são escuridões que podem vir a ocorrer. Escuridão internalizada, por exemplo, seria a depressão, uma ansiedade, um vazio existencial. E todas essas coisas a gente consegue traçar de volta para a falta de algo. E essa falta de algo, então, se torna a chave para vencer a escuridão. Por exemplo, se a gente pensar na fome, uma parte mais física, falta de energia, nutrientes, de comida. Se a gente pensar no vazio existencial, a falta de propósito. A ansiedade, a falta de fé, a falta de paciência. E o ódio, a falta de amor. Então, quando a gente começa a olhar a escuridão de uma forma tanto objetiva quanto uma forma subjetiva, a gente enxerga que ela nada mais é do que a falta. E esse conhecimento, ele empodera, porque nós conseguimos entender que a falta daquilo é o que vai curar, é o que vai sanar a escuridão, de certa forma. Trazendo aqui algumas mensagens, né? O Caminho, Verdade e Vida, na mensagem número 180, que é intitulada Façamos Nossa Luz, nós vamos aprender o seguinte: a angústia de nosso plano procede da sombra. O Emmanuel vai nos falar aqui. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidades pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Ou seja, de novo, 2 aspectos aqui. Nós sem essa irradiação brilhante, sem a nossa própria luz, nós não poderemos ser vistos por esses mensageiros. Então, fica mais difícil a gente receber até ajuda. E fica mais difícil fazer o que também? Auxiliaremos efetivamente quem quer que seja. Então, essa ausência da luz, no caso a escuridão, ela passa por isso. Então, são 2 aspectos que ele já traz para a gente de cara que é interessantíssimo.
E eles falam aí o seguinte: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem, a fim de que não falte a luz e as trevas não dominem a luz. Porque às vezes a realidade é, de uma forma muito subjetiva, a escuridão, por certos problemas, por certas coisas que nós passamos na vida, pode muitas vezes ter uma sensação de insuperável, que não há luz no fim do túnel. E ele está dizendo aqui justamente essa questão de organizar esse santuário interior e iluminá-lo para que as trevas não nos dominem. Olha que lindo. E aí continua falando mais assim: é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Toda vida, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então ele está dizendo que nós conseguimos de fato avançar, usufruindo de luzes alheias, de luzes que outras pessoas trazem para a gente, mas sem a nossa própria, nós vamos estar sempre no risco de quê? Da queda, do desfalecimento, da falha na nossa própria missão, no nosso próprio trabalho, naquilo que nós estamos empenhando e doando com o que a nossa luz pode fazer. Vale-te, pois, ele termina, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o seu archote, que seria uma tocha, para a jornada. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides, não esqueça, tua candeia, que é esse instrumento de iluminação, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Ou seja, interessante o jogo de palavras que o Emmanuel fez aqui, utilizando-se o quê? Justamente de componentes que vão ser parte de um archote, de uma candeia, que vão servir para iluminar, mas ele está utilizando isso como o quê? Como esses valores infinitos, esses valores imortais, da humildade, ou a boa vontade, o serviço, tudo isso que são coisas que vão ajudar nessa questão da iluminação para que a gente consiga caminhar com as nossas próprias luzes, sem depender de luzes alheias. E ele termina a mensagem falando o seguinte: avançar sem luz é impossível. Olha aqui, forte isso que ele fala, é impossível. Ele não fala é provável, é impossível avançar sem luz. Por isso que a ideia do acender a nossa luz se torna tão importante, tão saliente nessa questão, principalmente quando a gente vê o que o Emmanuel traz aqui, que avançar sem luz é impossível. No Vinha de Luz, no inicial, eu coloquei aqui como convite de Emmanuel, porque logo no prefácio ele fala isso aí. Esse livro foi psicografado em 1951, mas olha como tudo se aplica ainda aos dias atuais, é uma coisa incrível. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Então ele fala, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida, aproveitando essa nossa passagem aqui no orbe terrestre, para que nós somos instrumentos, e somos instrumentos luminosos, para que a gente utilize isso e ofereça isso aos imperativos da perfeição, aclarando a senda de nossos semelhantes. No Ceifa de Luz, olha quanta fonte legal para que alguém gostar, pode passar na biblioteca, já compra os livros. Olha quanta mensagem legal. No Ceifa de Luz, na mensagem número 60, que se chama Ilumina onde estejas, o Emmanuel fala o seguinte: observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, os labirintos das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento e a neblina das lágrimas. Só coisa pesada, triste, né? Só coisa do mundo de provas e expiações. Certo? Olha como ele faz todas essas analogias, e olha que interessante. Observa tudo isso em volta. E ele fala assim: relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiverdes. Auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiverdes. É o quê? A sua luz.
nossa luz, que nós possuímos, oferecendo essa luz, então, para trazer todas essas coisas benéficas para outra pessoa no nosso próprio caminho. Até porque o Cristo disse, vós sois a luz do mundo. E o Emmanuel ainda fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ele fala assim, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Olha que legal. Então nós já temos um dos aspectos que poderão iluminar a nossa vida e a vida dos outros que nos cercam, com essa questão tão forte, com esse sentimento universal e eterno, capaz de modificar qualquer coisa, capaz de dissipar qualquer escuridão, que é o amor. E vou trazer duas analogias para vocês hoje com relação a iluminar e com relação a acender a própria luz. A primeira dela é a analogia de um farol. E a gente pensa um pouco subjetivamente aqui, o que seria um farol? Qual que é a função do farol? Quais são alguns aspectos de um farol? Um farol serve para quê? Para iluminar. Para guiar. Mas ele ilumina o quê? Ele ilumina as águas traiçoeiras para que os barcos que se aproximam consigam navegar seguramente, consigam chegar bem nos seus destinos. Então, o primeiro ponto do farol, olha que interessante, essa iluminação que ele faz para os outros. Com faixa de luz, ele ilumina para os barcos poderem navegar, trafegar com mais segurança. Segundo ponto do farol, o farol tem que estar numa base sólida. O farol não fica boiando na água. O farol está numa base muito sólida. Então, se a gente começar a transferir essa analogia que eu estou fazendo para nós mesmos, pensemos aquilo que nós já aprendemos sobre dividir a luz, poder iluminar, clarear a senda dos nossos semelhantes, como o farol faz, que muitas vezes nós vamos clarear a senda de semelhantes que estão passando por águas muito traiçoeiras, estendendo uma ajuda para alguém em necessidade, por exemplo. Mas nós temos que estar em bases sólidas. E o que seriam essas bases sólidas? Os conhecimentos eternos que o nosso Cristo nos passou, que é do nosso Pai. Que o Espiritismo venha clarear ainda mais para nós. Então, esses conhecimentos, aliado ao sentimento e ação, são o que nós vão nos impulsionar e vão nos dar essa base sólida para que, como faróis humanos, nós possamos iluminar, clarear a senda dos nossos semelhantes. E o terceiro ponto do farol, tem mais um. A função do farol apagado é muito limitada. Diria até quase nula. Nós também. Como faróis humanos, temos que ter a nossa luz, temos que doar essa nossa luz que todos nós possuímos por sermos, como Emmanuel falou, uma fonte em si só, em nós mesmos de amor. Nós temos que doar a nossa luz, porque a luz apagada, o farol apagado, tem uma utilidade muito limitada. Então essa é a primeira analogia que eu vou trazer para vocês hoje do farol, convidando a sermos faróis humanos. E muitas vezes, isso aqui eu trouxe na minha palestra da Lições da Semente também, a questão que a gente esquece da grandeza das pequenas coisas. Então no livro Rumo Certo, eles falam o seguinte, o Emmanuel fala o seguinte no caso, não despreze o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes. E como eu já falei aqui na palestra anterior, a gente nunca pode desprezar o pouco, eu sublinhei pouco, mas tinha que quase que estar em aspas, porque muitas vezes pode parecer pouco, mas a gente nunca vai saber a verdadeira profundidade que aquele nosso ato tem. A gente pensa às vezes numa palavra, na extensão de uma mão amiga, numa frase, num olhar. E nós não sabemos as sementes que nós estamos plantando, o quanto que nós estamos fazendo pelo outro. Se a gente lembrar, eu gosto de dar esse exemplo também, do Jesus carregando a cruz e o rapaz, que era Simão, veio falaram para ele ajudar, ele levar a cruz. Com um olhar do Cristo ele mudou a vida dele. Perdão, isso é. Um olhar mudou a vida do Cristo. Olha só como algo que parece pouco tem retumba e procede de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. E também nós somos assim. Então eles falam para não desprezar o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes. E a mesma mensagem, ainda mais para frente, fala a estrela mais fascinante do firmamento, essa mensagem número 7 desse livro. Conquanto se revele como sendo espetáculo do divino poder, nas trevas da noite não consegue penetrar a choupana isolada de um coração de mãe, onde o coração de mãe suplica pela presença de Deus, e aí desempenhar o papel de uma bendita, singela e simples vela.
e a gente pensa na estrela mais brilhante, o sol mais poderoso em termos de iluminação que tem no universo, mas estando tão longe como está, ele não consegue penetrar a choupana que uma mãe precisa da iluminação de uma vela e desempenhar a função de uma vela que é muito mais apagada em termos de luz do que um sol. Vejam que quanta sabedoria. E na questão do intervalos, esse é o livro Intervalos, a mensagem número 8, eles falam assim: lembremos-nos que a vela acesa dentro da noite é infinitamente mais valiosa que o lustre de ouro e diamantes lamentavelmente apagado. Uau! Vamos lembrar do farol, como eu falei, o farol apagado. Então pode ser o farol que tem a luz mais potente de todas. Se ele está apagado, a vela vai fazer um papel melhor do que o dele em iluminar. E nós também temos que trazer isso para nós. E me fez pensar muito na questão da Madre Teresa de Calcutá, quando é uma frase que eu gosto muito, que ela fala, às vezes nós podemos pensar que o que estamos fazendo é como uma gota no oceano. Uma gota de água no oceano. Mas sem essa gota o oceano seria menor. É outra coisa sensacional. Sem essa gota o oceano seria menor. E se nós estamos então prosseguindo aqui, vendo que temos que acender a nossa própria luz, clarear a senda tanto nossa quanto dos semelhantes, por que a gente hesita em fazer isso então? Por que às vezes nossa luz está um pouco apagada, está um pouco ali, vamos dizer, escondida, às vezes a gente hesita, tem esses medos? Se a gente sabe que agora estamos aprendendo, principalmente, né, mais agora, quão importante é e quanto nós temos que brilhar como seres de luz que somos e fomos criados para tal. Às vezes é medo, às vezes é incerteza, medo da falha, medo de ser julgado, medo de ser visto. O que vai acontecer se eu tentar abrir minha asa aqui, se eu tentar dividir a minha luz, estender uma mão aqui, o que vão dizer? E aí o Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma mensagem muito interessante, mensagem número 177, ela é intitulada Opiniões Convencionais. E ela fala o seguinte: não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela, esse juízo, as forças vigorosas. Ou seja, ela fala ainda mais, a mensagem fala ainda mais o seguinte, ela fala: se toleras ofensa com amor, chamam-te de covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusam-te de louco. E por aí vai. E tem vários outros exemplos. Mas a verdade é, essas opiniões convencionais às vezes nos travam para que nós possamos de fato colocar a nossa luz para fora e brilhar em torno de nós. Porque estamos às vezes com medos e receios dessas opiniões convencionais. O que vão pensar de mim? Eu vou ser julgado se eu fizer isso, se eu tentar tolerar essa ofensa com amor, ou se eu tentar mostrar desinteresse. Fala ainda, se os interesses materiais não te chamam a atenção, te chamam de abnormal, anormal. Então, assim, essas opiniões convencionais, elas têm muita força, elas muitas vezes, infelizmente, acabam sendo uma barreira para que a gente consiga acender e dividir a nossa luz. E aí no livro Intervalos, ela fala assim, não te mobilize, essa mensagem, à frente do sublime espetáculo que o mundo te oferece todos os dias. É a mensagem número 1, intitulada Trabalho. Imobilizes, porque às vezes o medo é tão forte que a gente fica paralisado de tentar fazer algo diferente, de tentar brilhar a nossa luz, e nós vamos ver algumas formas diferentes que a gente vai ter de brilhar a nossa própria luz. Ainda mais sobre a questão dos obstáculos, no livro Fonte Viva nós temos o seguinte, a mensagem número 105, intitulada Sois a Luz. Fala assim: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A luz, então, desse ponto, ela se vale do combustível que lhe serve de base. Nós também nos valemos do combustível para iluminar. Se a gente vai trazer de novo no paralelo com a nossa vida. A vontade, as energias que a gente tem, disposição, abnegação, tudo isso são energias e combustíveis, vamos dizer, que nós vamos consumindo para poder doar a nossa luz. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo,
interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Doar as nossas forças na atividade incessante do bem, que seria o quê? Dividir a nossa luz na atividade incessante do bem, para que a boa nova continue trazendo ainda mais alegria, conforto para as pessoas, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas que nos cercam. E aí aqui a segunda analogia que eu vou trazer para vocês hoje. O Emmanuel falou que nós podemos até nos valer de luzes alheias, mas sem a nossa nós estamos caindo. Ele me fez pensar, que luzes seriam essas alheias às vezes? Que nós nos baseamos ou que nós nos guiamos. E aí me fez pensar nos bichinhos, os insetos que são atraídos pela luz. Esses insetos, eles são atraídos pela luz porque eles às vezes querem calor, às vezes querem fugir do predador, porque eles conseguem enxergar melhor, mas eles invariavelmente ficam tontos chegando perto da luz, ficam desnorteados chegando perto da luz. E me fez pensar, será que às vezes nós também não estamos seguindo, ou às vezes seguimos luzes que nos desnorteiam? Pode ser luzes de outras pessoas que talvez não tenham a melhor intenção, ou que às vezes nem sabem, mas não têm a melhor intenção. Pode ser luzes como o quê? Como coisas efêmeras. Fama, dinheiro, beleza física, títulos. Estamos como insetos às vezes, eu acho, seguindo para certas luzes que não vão nos levar a nada. Pelo contrário, vão nos deixar tontos no nosso caminho reto para a nossa evolução individual e pessoal. E aí me fez pensar, poxa, mas então qual que é a solução? Se nós somos às vezes esses insetos, eu diria, e a solução é uma, que nós sejamos como vagalumes. O vagalume tem luz própria, como nós temos luz própria também. Nossa luz é própria. Nós somos seres divinos, seres de luz, seres de amor. Nós temos a luz própria. Então nós temos que ter a consciência e deixar brilhar, passar a nossa luz para os outros, como o vagalume que não depende da luz de ninguém para brilhar. E tem até uma fábula infantil, um conto infantil, com uma mensagenzinha muito legal, que fala o seguinte: a lua cheia, toda brilhando muito, muito forte, a lua cheia virou para o vagalume e falou assim: mas a sua luz é tão pequenininha, né? Sua luz é tão apagadinha comparada a mim, olha a minha luz, uma lua cheia. E o vagalume falou, é verdade, minha luz é um pouco apagada, mas a minha luz é minha. Minha luz é minha. Olha que mensagenzinha legal e profunda que a gente consegue aplicar para nossas próprias vidas. Para não depender que nem a lua, que depende da luz que não é dela. Para sermos como vagalumes que, apesar de a gente achar que a nossa luz é pequena, mas a luz é nossa. E aí, no livro da Esperança, do Chico Xavier, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, tem uma mensagem que o título da mensagem é Ninguém é Inútil. Olha que legal. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina do lugar que nos é próprio com o prazer de servir. Olha que legal. Estimemos a disciplina do lugar que nos é próprio com o prazer de servir. Então ele está dizendo que a gente não tem que esperar às vezes por todas essas condições, que ele citou algumas ali, mas tem várias outras, obviamente, para que a gente consiga brilhar a nossa luz, para que a gente consiga ser o quê? Úteis, para tanto nós mesmos como para outrem. Nós não necessitamos disso. E falando em luz própria, falando em trazer essa luz própria para o mundo, que dizer então do nosso querido Mestre, nosso querido Guia Jesus? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Jesus com a sua luz, que era, se nós somos vagalumes, diria que Jesus é um sol, como espírito crístico de primeira ordem. Mas ele fez uma outra coisa que eu acho sensacional de várias que ele fez, relativa à luz, que é o quê? Ele, na época que ele veio, falou através de parábolas. E o que é isso, na verdade, se a gente fazer uma analogia com a luz? É o entendimento, sensibilidade tão elevada de quê? De saber que muita luz cega. Muita luz cega. E agora para pensar, substitui a palavra luz que eu falei por conhecimento. Muito conhecimento, cega. Não é aceito. Então Jesus, nessa sensibilidade enorme, entendendo o tamanho de sua luz, se apequenou para chegar aqui e ficar com a gente, mais de 2.000 anos atrás, e deixou brilhar a sua luz da forma que ele podia, que ele sabia que poderia fazer com que as pessoas não fossem cegadas pela sua luz tão grande que era a sua luz. Ele falou através de parábolas, porque além das ações, as palavras dele também ecoam por toda a eternidade, por tantos anos e tantas coisas que ainda hoje nós custamos a entender. Mas lá ele fez isso, pela sensibilidade dele de entender esse componente da luz. Então, como que nós podemos acender a nossa luz? Bom, o Livro dos Espíritos, na questão 573, ele fala o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, como espíritos encarnados, temos essa incumbência. Lembra que a gente abriu? Missão quer dizer incumbência. Temos essa incumbência, então, de ajudar o progresso, tanto nosso quanto o progresso da nossa sociedade, que a gente aprendeu no Evangelho, a lei de sociedade, lei do progresso. Nós temos essa incumbência de acender a nossa luz, de dividir a nossa luz para o nosso próprio avanço e o avanço daqueles que estão aqui conosco, habitando nesse planeta, nesse momento tão importante, inclusive, falando em transição planetária, que nós sabemos que nos encontramos. Então, através dessas missões, é uma forma que nós podemos entender, aceitar, abraçar isso e espalhar a nossa luz. E a outra, na pergunta 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Então a minha luz só vai ser traduzida ou derramada através de ocupações materiais? Não. O Espírito trabalha, assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Olha que legal. Toda ocupação útil é trabalho. Isso é uma coisa que é de se frisar muito. Porque, às vezes, de novo, a gente espera certos momentos estarem perfeitos, está tudo alinhado para fazer certas coisas, mas toda ocupação útil, toda ocupação na seara do bem, dada, feita com amor, é trabalho. Trabalho no sentido verdadeiro da questão. Trabalho nessa questão do adiantamento, do avanço da humanidade, avanço de nós mesmos. E uma outra forma é o que? A caridade, que eu coloquei ali, que é um ato de amor. A caridade é uma forma que a gente tem, graças a Deus, um instrumento que a gente tem, um caminho dos vários que a gente tem para poder acender a nossa própria luz, através da caridade. Entenda-se aqui caridade, já deve ter tido palestras aqui sobre caridade, eu imagino, não é só a caridade da parte material, essa também é, quando feita principalmente com amor, mas parem para pensar, as cadeiras estão todas organizadas, alguém está pagando a conta, o chão está limpo, alguém está varrendo. A gente às vezes passa despercebido essas coisas. Mas são atos que as pessoas fazem, estão fazendo e continuam fazendo com amor. Essa doação, a caridade ela é uma doação. Quando vem com amor, ela é um trabalho útil. E ela também é uma forma que a gente tem de poder espalhar e dividir a nossa luz. Aí no Ceifa de Luz, essa mensagem número 57, chama Doação em Nós. Ela fala assim: Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Então ele está falando aqui a questão o quê? A questão do discernimento, esses conhecimentos que uma vez que a gente tem, não dá para virar e fingir que não sabe mais. A gente já tem um conhecimento, agora é colocar eles em prática. E esse discernimento que está falando que Deus nos deu, de saber o que é bom, o que não é de verdade.
o que constrói e o que destrói. E saber exatamente tudo isso que passa por nós, porque as leis de Deus estão escritas aonde? Na consciência. Nós já temos esse discernimento. Nós já temos a capacidade, com esse discernimento, de acender a nossa luz. E a mensagem número 38, ela fala assim: para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Olha quantas referências e ensinamentos tão maravilhosos nós temos sobre a luz e como fazer a nossa própria luz. No livro Sempre Melhor do De Luca, ele tem uma parte que ele fala mais ou menos disso. Ele fala assim: a vela não pode ficar debaixo do cesto. Tire sua luz desse cesto e ponha bem alto. Deixe-a resplandecer. O mundo precisa da sua luz. Precisa de você. E somente seremos felizes quando nossa luz estiver brilhando. Quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Ele fala aqui talentos. E aí eu parei para pensar e quero trazer para vocês a reflexão também. A gente consegue, através dos nossos talentos, iluminar a senda do próximo, espalhar a nossa luz? Sim. E eu fiquei pensando na questão dos talentos, até às vezes talentos que são muitas vezes ignorados. Quantas pessoas talvez não seguiram sua própria luz, seus próprios talentos, e vivem uma vida frustrada, às vezes, sem saber porquê, com vazio existencial, como eu falei antes. E a gente pensa na questão dos talentos, por exemplo, a arte. Vocês já pensaram se um Mozart começasse a tocar lá e falasse: muito difícil aqui, machuca o dedo, não vou tocar. Se o Michelangelo fala: tô me sujando muito de pintura aqui, esse pó da escultura não tá legal, vou fazer outra coisa, né? Se o Sócrates falasse: negócio de filosofia é muito complicado, não vou ficar pensando nisso, dói minha cabeça. Olha só, quantas luzes foram acendidas, inspiradas através desses talentos que eles seguiram. Que eles tinham aqui dentro essas habilidades, essas faculdades que eles adquiriram através de encarnações múltiplas, sem dúvida, e através dos talentos que às vezes a gente pode olhar e falar: poxa, mas é só tocar um piano. A gente não sabe a luz que isso pode trazer, a inspiração que isso pode trazer, por quantos anos consecutivos, e nós ainda temos essas obras-primas, filosofia, da arte, enfim, até hoje, inspirando tantas pessoas, porque esses cidadãos aprenderam a acender sua luz, ficaram sem medo de acender a sua luz. Olha que legal. Então, através do nosso próprio talento, como eu falei, de encarnações múltiplas, porque quando ele falou aqui, a sua luz é única, você é único, e é verdade. Nós estamos aqui na escola terrestre, mas a nossa trajetória para chegar aqui é 100% individual. E a gente fala muito dos problemas e das expiações e das coisas que nós ainda temos que melhorar, mas vamos lembrar também que a gente chegou aqui e não estamos no mundo primitivo. Nós chegamos aqui com algum adiantamento e trazemos sim experiências passadas e talentos inatos que estão às vezes dormentes, que seriam uma forma de mostrar a nossa luz, de dividir a nossa luz com o mundo, mas a gente hesita. Então já fica aí mais uma forma que a gente pode pensar na questão do acenda a sua luz. E o De Luca fala: não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Que às vezes apaga. Às vezes impede. Não diria talvez não apaga, mas deixa ali ela incubadinha. Saiba antes que é a sua luz brilhando que vai tirá-lo do sofrimento. E eu vou mais além. Às vezes é a sua luz brilhando que vai tirar alguém do sofrimento. E vamos lembrar o quê? Que aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar. O ato de acender a nossa própria luz vai fazer com que nós sejamos o primeiro a se iluminar. E o Camilo Castelo Branco, ele fala que o amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Olha que legal. Trazendo de novo essa questão do amor. Quando nós acendemos a nossa luz, o amor, nós somos o primeiro a se beneficiar, o primeiro a se iluminar com isso. E no Fonte Viva, tem uma mensagem que se chama Ninguém Vive para Si, mensagem número 54. E ela fala assim: a luz que acende esclareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado.
Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Ele não está falando que tem 5 ou 6 que nos observam, falando milhares de observam os nossos passos, encarnados e desencarnados, vale a pena frisar aqui também. Que observam os nossos passos, que escutam as nossas vozes. Milhares de corações recebem nossos estímulos, tanto para o bem ou quanto para o mal. Então, de qualquer forma, nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo como faróis para as outras pessoas e para os que estão em volta da gente, queiramos ou não. Nós estamos sendo ouvidos, estamos sendo observados. E no Vida Feliz, o livro que a Abigail trouxe aqui, tão bom, ele fala o seguinte: numa obra em conjunto, todos os elementos são de importância para os resultados que se pretendem. Essa é a mensagem 120, fala assim: quando alguém se ajusta, surge a harmonia do todo. Então, quando uma pessoa acende a sua luz, já deu um passo a mais para criar harmonia em volta. E as pessoas, quem sabe, vão acendendo a luz a partir disso também. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Que é extremamente congruente com aquilo que a gente viu no slide anterior, na mensagem 154 do Fonte Viva: ninguém vive para si. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Então, se a gente é exemplo para alguém, vamos lembrar que a nossa luz é única. Vamos lembrar que a gente precisa sim brilhar sem medo, precisa sim acender a nossa senda e a senda dos semelhantes. E trazendo de novo a questão da escuridão, com tudo isso que a gente aprendeu agora, vamos pensar no seguinte: como que nós conseguimos, a partir de hoje, se tiver alguma luz apagada, acender essa luz, sem medo, sabendo que nós somos seres de luz e todos nós somos únicos e a luz de cada um é única e o mundo precisa dela. Como que nós podemos acender a luz que nós temos tão forte pulsando nessa nossa eternidade que nós temos e que acumulamos, que nós possamos acender a nossa luz para dissipar toda e qualquer escuridão interna ou externa, e quem sabe para um dia, quando eles forem olhar lá de cima para o nosso plano aqui, eles verem isso aqui. Eles verem esses pontos de luz, mas esses pontos de luz vão depender da gente, vão depender de cada um de vocês. Então que nós possamos, o meu convite é que nós possamos acender a nossa luz e brilhar, sem medo e com muito amor, baseado nos ensinamentos do Cristo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, querido. Palestra tão simples e tão inspiradora, eu não sei vocês. Bora iluminar nossa luz, né? Fazer brilhar nossa luz. Então a gente vai agradecer a todos que assistiram pela internet. Espero que um dia vocês possam estar aqui conosco. E vamos iniciar a segunda parte do nosso trabalho na noite de hoje, convidando os passistas